Convido você a inscrever neste canal, dê o seu like, ative o sininho, faça os seus comentários para que nós possamos sempre alcançar mais vidas, sempre estar alcançando vidas. E a palavra do Senhor é que nos liberta e nos dá a vida eterna. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, não só hoje, mas para todos sempre. Quero hoje começar com uma palavra para que nós possamos meditar nesta palavra. A palavra é pensamento, pensar. Você acordou hoje pensando em quê? Fazer o quê? O pensamento, ele tem o poder de nos guiar, direcionar nós a uma direção ou não? Será que os nossos pensamentos estão corretos, a qual lá na frente eu e você vamos ser bem-sucedidos? Ou através dos nossos pensamentos, lá na frente, se nós alimentarmos e fizermos exatamente aquilo que nós estamos pensando, imaginando a fazer, será que lá na frente possa ser que não vai ser tão sucedido assim, tão maravilhoso assim? Você acredita que nós, seres humanos, somos guiados pelos pensamentos? O que você acha? Esta é a palavra a qual Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Parece uma palavra muito simples, mas também é uma palavra muito poderosa que está todos os dias fazendo parte da nossa vida e muitas das vezes está nos direcionando a um caminho. Às vezes este caminho ao qual o meu pensamento, a minha mente está alimentando tal coisa, ela não seja tão boa para mim e não seja tão boa para aquelas pessoas que estão pensando também em algo. Há um pensamento correto? Há um pensamento que a gente possa nos dar bem? Será que existe um pensamento a qual nós podemos pensar e agir de acordo com aquilo que a nossa mente está pensando e seja nós bem-sucedidos? Então eu gostaria que você viesse comigo e nós abordássemos uma palavra de Deus para nos direcionar a respeito do que nós pensamos e agimos. Tudo depende do pensamento, você sabia disso? Através dos nossos pensamentos são as ações da nossa vida. O que nós pensamos, nós elaboramos e tentamos colocar em prática, e muitas das vezes acontece exatamente aquilo que nós pensamos, imaginamos e projetamos para a nossa vida. O pensamento ele pode nos levar para um lugar maravilhoso e também o pensamento pode nos levar a um sofrimento, um lugar que nós não gostaríamos lá no final de estarmos vivendo. Então eu gostaria que você me acompanhasse numa palavra que se encontra em Filipenses, no Novo Testamento, que diz assim, Filipenses 2, versículo 5 a seguir, diz assim: o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, dizendo assim, olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obediente a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exemplos de atitude e de propósito.
Jesus, ele veio a este mundo para que nós pudéssemos, através da sua vida, nós passarmos a ter vida também. Jesus, ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Jesus, ele veio a este mundo para cumprir um propósito do Deus Pai, um propósito do seu Pai, o seu Deus, a favor de cada um de nós. Então, Jesus, ele foi obediente a Deus em tudo. Veio, tomou forma de homem, igual eu e você, e se cumpriu nele o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E todos aqueles que acreditam, todos aqueles que tomam posse desse sacrifício vivo do Senhor Jesus e passa a fazer exatamente o que Jesus fez. Jesus fez o quê? Agradou ao Pai, cumpriu toda a vontade do Pai. Jesus, o propósito, o pensamento de Jesus estava afirmado, os pensamentos de Jesus estavam afirmados em fazer a vontade de Deus. Por isso que hoje eu abri a palavra te falando, será que os nossos pensamentos estão corretos? Será que através do meu pensar, do meu agir, será que eu serei abençoado? No amanhã eu posso, como se diz, render graças a Deus, porque Ele me abençoou. Deus me abençoou porque eu realmente não saí do seu propósito, da sua vontade. Jesus, ele não saiu da vontade, do propósito de Deus. Cumpriu exatamente aquilo que Jesus veio fazer, morrer em prol dos pecadores, para que nós hoje pudéssemos ser redimidos, nós pudéssemos ser filhos de Deus e que nós pudéssemos ter o direito de morar para sempre com o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Por intermédio da obediência de Cristo, muitos agora desfrutam desta bondade, desta misericórdia e desta salvação para quem aquele realmente toma posse. Aí eu digo, os seus pensamentos, os meus pensamentos, será que agradam a Deus? Ou será que o meu pensamento, o seu pensamento está de acordo com a minha vontade, a sua vontade? A nossa visão, o nosso pensamento está direcionado para um lado ou direcionado para o outro e realmente Deus não está, neste propósito, no que eu estou pensando? Você já parou para pensar nisso? Será que os meus pensamentos agradam a Deus? Será que eu posso dizer, eu procuro agradar a Deus ou não? Através dos nossos pensamentos, todo o nosso corpo passa a fazer exatamente nisso. Primeiramente, a pessoa pensa, imagina, pensa e sai a fazer exatamente aquilo que ela tem vontade de fazer. Eu digo para você, será que Deus está neste caminho a qual você está percorrendo? É algo muito sério que nós precisamos pensar. Porque na verdade nós oramos todo dia. Eu acredito que tantas pessoas levantam e oram, agradecem a Deus, pedem para Deus abençoar, sabe? Deus seja comigo hoje, seja comigo amanhã e tal. Mas eu digo para você, os seus pensamentos são os pensamentos de Deus? A sua vontade é a vontade de Deus? Isto é algo para nós pararmos e pensarmos. Qual que é a vontade de Deus? Que nós retornemos para o Pai, retornemos para Deus e sejamos obedientes a Deus, segundo a sua palavra. Em momento nenhum Jesus deixou de pensar nos propósitos e na vontade do Pai. Jesus diz, olha, eu vim fazer a vontade de meu Pai que está no céu. E você? Você é um seguidor de Cristo? Você pode dizer, olha, eu sou um cristão. Um cristão, ele faz exatamente, pratica exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Porque o que Jesus nos ensinou é exatamente a vontade do Pai, para que nós vivemos nessa vida abençoados
e fazendo a vontade do Pai e alcançando mais amigos, irmãos, parentes, e levando a vontade de Deus aos corações. Qual que é a vontade de Deus? Que todos conheçam Jesus Cristo, o Senhor. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o plano eterno de salvação. E aquele que se achega a Jesus, Jesus de maneira nenhuma lançarei fora essa pessoa, de maneira nenhuma eu desistirei dessa pessoa, não vou desistir dessa pessoa, porque o Pai trouxe essas pessoas a Cristo. Então quer dizer, e os seus pensamentos? Deus está embaixo assinando ou não? Você está no caminho que agrada a Deus ou não? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã e eu fiquei pensando. Poxa, nós oramos tanto a Deus, pedimos tanto a Deus, Deus me abençoa, me guarda, me proteja, muito bem. E Deus é bom, Ele faz isso conosco. Mas, e o seu reconhecimento, a sua gratidão a Deus, o seu temor a Deus, a sua fé na palavra que Ele disse para você, que você viesse a praticar e obedecer, é isso que você está fazendo? A sua mente é totalmente do Senhor? Será que os seus pensamentos é de Deus ao ponto que você vive para Deus? É isso que é o importante, meu amado, meu irmão, minha irmã. É isso que é importante para mim, para você. Nós dependemos de Deus, dependemos dos planos eterno de Deus que está contido no sacrifício vivo e santo e o único sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Será que os seus pensamentos todos os dias pensam no sacrifício de Jesus? Será que você diz: eu vou agradar o meu Senhor, vou deixar de viver a vida que eu gostaria de viver, segundo os meus planos, os meus objetivos, que não sei se lá na frente vai dar certo, mas eu vou viver os planos de Deus. Deus disse que nós precisamos nos rendermos a Ele e nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Quem for batizado será salvo. E você? Quais são os seus pensamentos? Será que hoje você amanheceu pensando em Deus? Será que você procurou fazer exatamente o que está escrito em Mateus 6,33? Primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E Deus, nas demais coisas, Ele vai acrescentar na sua vida. Pensa nisso. Pensa bem nisso. E deixe que Deus guie você, a sua mente, o seu coração, e que você possa ser uma bênção na mão de Deus. Porque Deus, Ele é aquele que nos cerca de fogo ao nosso redor e Ele coloca as suas mãos poderosas sobre nós. E nós se tornamos filhos e filhas de Deus. E é isso que Deus quer, que nós sejamos obedientes e que nós possamos ter a mente de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não pense que você é sábio o suficiente, que você possa viver uma vida sem Deus. Não podemos viver. Se você quiser conferir, confira em João 15 sobre a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós não tivermos na videira verdadeira, nós não temos vida. Quem pode nos dar vida e garantir que nós damos fruto para Deus é eu e você. Esta galha, este ramo, está ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pense bem, não pense errado, que os seus pensamentos permaneçam no Senhor Jesus Cristo. Se você tem gostado, se essa palavra tem falado com você, eu convido você a inscrever neste canal, dê o seu like, ative o sininho, faça os seus comentários para que nós possamos sempre alcançar mais vidas, sempre estar alcançando vidas
E a palavra do Senhor é que nos liberta e nos dá a vida eterna. Deus abençoe, não se esqueça, nos ajude a falar, a proclamar o Evangelho. Que essa palavra chega em vários lugares para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.